A vida continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra. Ora viva, caros amigos e ouvintes do Rádio Clube de Angra, bem-vindos à Vida Continua. Neste sábado vamos falar de uma coisa que está a fazer muita falta a cada um, que é um bocadinho mais de autoestima. Bom, vamos puxar isto para cima, autoestima. A autoestima, caros amigos, é definida como a aceitação que o indivíduo tem de si mesmo. Como é que está a nossa aceitação? É um conjunto de crenças que alimentamos em relação a nós mesmos, influenciando de forma considerável a maneira de nos percebermos interna e de forma externa. Representa, assim, algo de importância capital nas nossas vidas, porque essa percepção particular, que tanto pode ser positiva como negativa, tende a conduzir-nos a muitas vitórias ou a vários fracassos e derrotas. Portanto, dá para os dois lados. Em várias situações, nós podemos constatar que esse ponto de vista que cada um tem de si nem sempre corresponde à realidade. Por exemplo, existe o complexo de inferioridade que se manifesta em certos, neste caso, em muitos jovens. Alguns deles alimentam uma autodesvalorização tão intensa, sentindo-se, por exemplo, feios ou inferiores, em virtude de características que não aceitam em si mesmos. Por exemplo, um sinal qualquer que tenham na face, a sua estatura, o seu tipo de cabelo, a forma física, o seu temperamento, etc, etc. E com isso admiram, por exemplo, artistas, sonham com os cabelos, com o seu nariz, com a forma física e carisma dos outros, sem conseguirem perceber que também possuem as suas próprias qualidades, inteligência e beleza. No aspecto físico, a pessoa com baixa autoestima tende a ter uma aparência desleixada, uma postura curvada, um olhar sem brilho e para baixo. Também temos aqui o aspecto da obesidade, a voz vacilante, a falta de higiene, por aí fora. Psicologicamente, a pessoa pode ser medrosa, insegura, impaciente, ansiosa, ingênua, tímida, envergonhada, assim como também apresentar dificuldades nos seus relacionamentos, não conseguir fazer-se respeitar pelos outros e possuir os mais variados tipos de compulsões. Por exemplo, o que está a acontecer muito na juventude, o exagero na ingestão de bebidas, de comida, o sexo, aqueles que trabalham em demasia. A baixa autoestima provém de vários fatores. Tratando-se, e estamos aqui a falar na ótica espírita, tratando-se apenas desta nossa presente existência, desta nossa presente reencarnação, na maioria dos casos, é decorrente de um deficiente desenvolvimento psicológico que se iniciou na infância e prosseguiu na adolescência. A doutrina espírita, porém, ensina que todos os espíritos, em decorrência das encarnações anteriores ou das vivências corporais anteriores, quando nascem, já trazem a sua própria bagagem espiritual, cujo conteúdo é variável para cada um deles. Aqueles que vivenciaram situações difíceis e traumatizantes, por certo, serão as crianças e os jovens com problemas mais complexos a serem resolvidos, requisitando ou exigindo dos pais uma maior cota de paciência, de compreensão e de conhecimentos. Infelizmente, nem sempre estes conseguem perceber em tempo hábil a melhor maneira de orientar o reequilíbrio mental e emocional dos seus filhos. Outros espíritos, por possuírem uma bagagem existencial mais amena, não apresentam tantas dificuldades íntimas e, com isso, conseguem sustentar a sua autoestima a um nível mais, diria, elevado. De certo, conhecemos lares nos quais algumas crianças são intimamente muito mais saudáveis que os seus próprios irmãos. Mas ainda é bastante grande
a resistência por parte das pessoas quanto à tomada de consciência dos problemas psicológicos que porventura carregam. No entanto, tal questão deveria ser tratada e resolvida com a maior naturalidade. Vamos com facilidade a um médico quando estamos fisicamente doentes. Porém, nas nossas dificuldades íntimas, tendemos a menosprezar, por orgulho ou falta de percepção, a ajuda que um profissional especializado nos pode proporcionar nesse sentido. Um escritor espírita de seu nome Jason de Camargo, no livro Educação dos Sentimentos, apresenta considerações bastante úteis no tocante à manutenção da autoestima que propicia uma vida mais feliz, equilibrada e saudável. E as suas sugestões falam sobre a importância, por exemplo, do autoconhecimento. Já dizia um sábio da antiguidade, cuja frase estava inscrita no templo de Delfos, na antiga Grécia: conhece-te a ti mesmo. Ele fala aqui da importância do autoconhecimento, dizendo que o autoconhecimento é de grande valia para o nosso aperfeiçoamento. Uma análise serena e honesta sobre nós próprios levantará os pontos que merecem ser modificados. Apesar da nossa aptidão para analisar o mundo atual e comentar sobre ele, nos embaraçamos quanto à compreensão do nosso mundo íntimo. Assim, desta forma, por resistirmos em reconhecer muitas das fragilidades e limitações que ainda possuímos, mal conseguimos falar dos nossos pensamentos e sentimentos mais íntimos, mal sabemos quem, de facto, realmente somos. Quantos casais, quantos irmãos, quantos amigos falam, têm um diálogo extremamente superficial, sem tocarem nos pontos fundamentais. Pessoas que sofrem em sofrimento e que, no entanto, mascaram esse sofrimento, falando apenas em superficialidades, em vez de se abrirem. Mas ainda há muito medo de se abrirem com o outro, com medo de serem rejeitados. Não, muitas vezes terão a surpresa, muitas vezes grata, da atenção que os outros vão ter sobre isso. Temos é que sair dessa máscara da superficialidade e aprofundarmos mais as questões. Quantos casais se conhecem tão mal porque só falam do dia-a-dia? Como é que foi o teu dia? Como é que te sentes? Está tudo ok? Pronto, está tudo ok e ficamos por aí. Não, vamos falar o que é que tu estás a sentir. Porquê é que estás assim? Vamos aprofundar as questões. Este autor também fala da autoaceitação. E ele diz que aceite-se como é. Cada reencarnação tem razões ponderáveis e tu descobrirás valores significativos em ti mesmo. Não queiras ser outra pessoa. Valoriza mais os pontos positivos que já possuis, em vez dos negativos. Ou seja, a autoaceitação consiste na liberdade de ser, de pensar e de agir, porém, com consciência elevada e sem julgamentos. Com isso controlamos melhor a nossa própria vida, porque nos livramos da dependência doentia da consideração e aprovação alheias. Muitos, caros amigos ouvintes, muitos são os indivíduos que esperam que as outras pessoas os valorizem, porque eles têm dificuldade em se reconhecerem a si mesmos. O certo é que quem se subestima vai precisar sempre que o outro valide quem é. Isso vê-se muito nas redes sociais. As pessoas publicam algo à espera dos likes, à espera da valorização do outro. E quando nós não obtemos as nossas expectativas,
Quando as nossas expectativas não trazem os resultados que nós pretendemos, nós acabamos por nos sentir emocional e moralmente diminuídos. Vamos deixar de depositar expectativas no outro. Não é o outro que me vai fazer feliz. Sou eu que tenho que me fazer feliz. A única pessoa que eu me posso modificar sou eu mesmo. Eu não posso modificar os outros. Posso com o meu exemplo, ajudar o outro a ver o mundo de forma diferente. O mundo está cheio de palavras, mas os exemplos ainda são poucos. Vamos ser exemplos para alguém. Não é orgulho alimentar uma autoaceitação genuína e profunda, porque quando ela se alia à autoestima, de forma mais eficiente nós nutrimos sentimentos vivazes e sentimos um maior contentamento. E mais, passamos a respeitar mais a nossa própria individualidade sem nos tornarmos egoístas. O gostar de nós próprios não é sermos egoístas, é respeitar-nos, quem somos. As nossas opiniões são válidas, não precisamos pensar como os outros todos. Vamos opinar, vamos pensar pela nossa própria cabeça. Isto é tão real que no Evangelho de Mateus, Jesus assim se pronunciava, dizendo que o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. E transbordante de alegria vai, vende tudo o que possui e compra aquele campo. Caros amigos, é muito estimulante vivenciar a alegria de encontrar tesouros, às vezes tão escondidos em nós próprios, no nosso próprio íntimo. Contudo, uma autoestima elevada permite-nos transitar pela existência com maior satisfação, com maior segurança e confiança. Este autor fala também do auto-amor. O próprio Cristo disse que nós deveríamos amar o próximo como a nós mesmos. Caros amigos, Deus não escolhe a quem amar. Deus não tem filhos nem enteados. Isso vem tudo da nossa cabeça. Ele ama a todos. E tu és uma centelha divina do Criador. Portanto, ama-te e ama o teu semelhante. De pouca importância será a nossa posição social, ou os nossos bens materiais, ou ainda a nossa aparência física, se não acreditarmos em nós mesmos, se não cultivarmos o auto-amor. Se nós não alimentarmos a nossa própria dignidade, vamos permitir que os outros formem o nosso próprio caráter. Nós passamos a deixar que os outros desenhem aquilo que nós somos. Vamos tentar impedir isso. Não nos deixemos levar por aquilo que os outros nos dizem de nós. Isso é a opinião deles e vamos respeitar. Mas nós não somos aquilo que nos desenham. Não existe, caros amigos ouvintes, nada mais triste do que passar toda uma existência sem se dar o devido amor e respeito. Este autor também fala da fé. E ele diz que a fé não é algo do mundo, do universo das crenças. Eu acredito, porque disseram-me que era assim. Não. A fé é, sobretudo, certeza. E o conselho que ele dá é: fica sempre do lado da confiança em ti mesmo. A dúvida abre brechas psíquicas de incerteza e isso poderá desmoronar os teus objetivos de progresso. A baixa autoestima inclina-nos sempre às escolhas inadequadas e a um persistente sofrimento íntimo, porque mais veementemente passamos a tomar decisões movidos
pela insegurança e pelos mais variados tipos de medos, como a solidão, medo da solidão, de sermos incapazes, de não conseguirmos, medo da opinião alheia. Agora, uma autoestima elevada favorece a autoconfiança e uma visão mais positiva e consistente da nossa própria realidade, impelindo-nos à busca de maiores níveis de excelência e de felicidade no nosso dia a dia. Ele fala também dos nossos pensamentos. Ele diz assim, tudo provém dos pensamentos. E ele adianta, procura ficar do lado dos pensamentos construtivos e saudáveis, porque são eles que te levarão para portos mais seguros. Substitui os pensamentos negativos por outros mais positivos. E se acreditarmos que, apesar dos nossos medos e limitações, merecemos o bem e a plenitude íntima, certamente iremos nos empenhar nessa conquista. Basta, para tudo isso, a vontade. Basta-nos a vontade. Fala também dos bons hábitos. Cultivar bons hábitos. Habitua-te a ter os teus momentos de paz diariamente, nem que seja 5 minutos. Leia uma página do Evangelho ou de outra obra edificante, construtiva. Medita sobre o conteúdo que acabaste de ler. Faz uma prece profunda, sem ser uma ladainha repetitiva. Uma prece é uma conversa pessoal com uma entidade superior, com Jesus, com Deus, com Maria. Faz uma prece profunda e prossegue com otimismo na vida. Jesus disse, vós sois deuses e sois herdeiros do universo. O que é que nós queremos mais? Apesar de tudo, ainda andamos cabisbaixos. Não se esqueçam, caros amigos ouvintes, que nós vivemos numa ilha. É bom relativizarmos os nossos problemas com aquilo que acontece nos campos de refugiados, onde não existe água potável. Nós temos torneiras lá em casa. São pequenas relativizações para vermos o quão abençoados nós somos neste cantinho no meio do Atlântico. Vamos relativizar mais os problemas. Não nos comparemos com aqueles que têm mais, mas sim com aqueles que têm menos, que são a maioria da humanidade. Vamos ser também mais perseverantes. Ter um objetivo, perseguir esse objetivo em direção à autoestima saudável. E essa autoestima virá de forma progressiva. E a chegada dessa mesma autoestima virá e depende totalmente do esforço individual, no qual se faz acompanhar do coletivo, porque há sempre alguém que nos quer ajudar. A doutrina espírita ensina-nos que cada indivíduo, por possuir livre arbítrio, é o realizador do seu próprio filme, neste caso, do seu próprio destino, que se altera todas as vezes que nós alteramos o nosso campo mental. Quando eu tomo uma decisão e sigo essa decisão, o destino será A. Se eu tomo outra decisão, o destino será B, C, D, por aí abaixo. Estamos constantemente a alterar o nosso destino. Nós não estamos predestinados a não ser para a felicidade, que será permanente quando atingirmos um determinado grau evolutivo na nossa espiritualidade. Por enquanto ainda estamos muito apegados à matéria. Nos identificamos com a matéria e a matéria é limitada. Por isso nos sentimos limitados. Mas nós somos espíritos e o espírito é ilimitado, é imortal. Vamos nos identificar cada vez mais com a imortalidade e veremos que a nossa visão da realidade será muito mais ampliada. Por isso, não nos limitemos. Somos os únicos responsáveis e realizadores do nosso próprio destino. Portanto, caros amigos ouvintes, trabalhem pela vossa autoestima. Levantem a cabeça, olhem para o alto. Não é atravessar o caminho para não serem atropelados. Se vamos ser sensatos, vamos olhar mais para a frente e para o alto, acreditar no nosso potencial. Nós somos deuses, disse Jesus. Confiemos na nossa essência divina. Somos imortais e temos muitas coisas a fazer neste mundo para o bem. Vamos contribuir todos para um mundo melhor. Não são eles lá no outro lado do mundo que vão fazer paz.
nós aqui deste cantinho do Oceano Atlântico podemos contribuir para a paz com bons pensamentos, com um trabalho altruísta em favor do próximo, da nossa mudança íntima, trabalhando naquilo que já temos de bom, porque quando trabalhamos naquilo que já temos de bom, as nossas imperfeições vão sendo, digamos, corrigidas e vamos melhorando moralmente. Caros amigos e ouvintes, foi um prazer estar na vossa companhia. Marcamos encontro para o próximo sábado com outra temática. Até lá, fiquem com um grande abraço aqui do Pedro Silva. Então, saúde mental para todos. A vida continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra.